Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A vida humana tem um grande propósito. O nosso propósito da nossa vida, como eu tenho dito várias vezes, é para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E para nós podermos realizar esse grande propósito que Deus proporcionou e preparou para nós, Deus nos dá um grande, digamos assim, presente, uma grande graça que Ele nos dá, e essa graça começa pela vida do seu único Filho unigênito, Jesus Cristo. E, queridos irmãos, nós vamos relembrar a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da Páscoa, brevemente. Hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca de 4 facetes ou partes deste grande, digamos assim, entre aspas, presente, desta grande graça que Deus nos dá. E o que nós precisamos de fazer para celebrar esta cerimónia tão importante que é a Páscoa, numa maneira que seja digna para Deus. Não é que nós somos dignos, mas é de uma maneira que seja digna a Deus. Em Hebreus capítulo 2, começando no versículo 6, vemos que Deus, através de Jesus Cristo, é o autor deste grande plano de salvação. Vejamos então Hebreus capítulo 2, começando no versículo 6. Lemos assim: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres? Ou filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Vemos aqui grande plano de Deus para a humanidade. E sim, o primeiro homem que veio de Deus, que está a cumprir esta promessa e este cumprimento, está claro, é Jesus Cristo. Mas agora não vemos todas as coisas que lhe sejam sujeitas ao homem, à humanidade. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vemos aqui que diz assim que o plano é que, trazendo muitos filhos à glória. O plano de Deus é de trazer muitos filhos à glória. E assim, ele é o príncipe da salvação deles. Ele é o autor desta salvação para nós. Queridos irmãos, a vinda de Cristo, que diz aqui que ele veio por causa da paixão da morte, por causa do sofrimento da morte. Através disso, este é o maior dom de graça, da graça de Deus,
e de graça que Deus nos dá. E Jesus Cristo esteve preparado a dar a sua vida para nos comprar, para comprar a nossa vida de volta. Isto é, porque, como sabemos em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E nós, se Jesus Cristo não nos redimisse ou comprasse de volta, nós estaríamos condenados à morte para sempre. E por isso é uma grande graça, uma grande benção que Deus nos dá, irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lemos no versículo 8 e 9. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Sim, porque nós pecamos. E a intenção de Deus é para não haver ira para conosco. Não nos destinou à ira, mas nos destinou para recebermos salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, todos nós estamos, digamos assim, destinados, ou, de outra maneira, estamos predestinados à salvação através de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, começando no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, começando no versículo 7, lemos: porque Deus não nos deu um espírito de temor. O Espírito de Deus não é um espírito de temor, mas de força, de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou por uma santa vocação, por uma santa chamada, uma santa desejo de que nós devemos de trabalhar e o nosso destino, a nossa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Não é porque nós somos assim tão boas pessoas que merecemos isto. Nós não somos dignos de nada disto. Não somos dignos desta salvação e deste dom de graça, de vida de Cristo. Mas o seu propósito de graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Deus planejou isto antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, agora é que está manifestado a nós, mas Deus já tinha isto planejado antes da criação do mundo. Através da aparição de Cristo, agora isto é manifestado, é conhecido a nós, o qual aboliu a morte. Porquê? Porque nos comprou de volta da morte. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, por esta boa nova. Trouxe à luz a possibilidade da vida eterna e a incorrupção por esta boa nova, por este Evangelho. E por isso, irmãos, a pré-determinação de Deus e a graça de Deus
isto é, o dom gratuito de Deus, de graça, a bondade, carinho e amor dele para conosco, nos foi dada ou planejada para ser dada a nós antes da criação do mundo. Mas agora está a ser revelado pelo que Jesus Cristo fez, está a ser manifestado. Vejam também João capítulo 3, versículo 13. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Irmãos, estamos a ver aqui que a palavra de Jesus Cristo está a dizer que nenhum homem está no céu. Nenhuma pessoa subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, sim, que agora está no céu. Vemos então que nenhuma pessoa subiu ao céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, sim, pois, quando houve aquela praga de serpentes, mataram uma serpente e puseram essa serpente numa vara e levantaram essa serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo também foi levantado, digamos assim, num poste e morreu por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Para todo aquele que acredita em Cristo não pereça. O que quer dizer acreditar? Acreditar quer dizer quando eu faço o que uma pessoa diz para eu fazer. Porque se eu acredito numa pessoa, vou fazer o que essa pessoa diz para eu fazer. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e isto sabemos, esta Escritura também, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que acredita nele, que obedece a ele, que faz o que ele diz para nós fazermos, não morra. Está claro? Eternamente. Mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, precisamos de acreditar, sim, em quem Jesus Cristo é. Acreditar, e isso quer dizer que compreendemos o enorme sacrifício que ele fez e acreditar que é suficiente para todos os nossos pecados. E, em segundo lugar, temos que acreditar na sua mensagem, na sua boa nova, que não vamos perecer, isto é, não vamos morrer eternamente, mas que venhamos a ter, ou que possamos vir a ter, a vida eterna. Então, quando eu pergunto, irmãos, entendemos este sacrifício? Entendemos o custo e o benefício deste sacrifício de Cristo? Irmãos, este sacrifício foi decidido ser feito ou executado, ou foi planejado antes do mundo ter sido criado. E Deus é fiel e o que Ele prometeu e cometeu e decidiu, isso Ele fez. E deu o seu Filho por nós. E por isso, irmãos, quando Deus nos dá este conhecimento da verdade, quando Ele nos chama para sairmos dos nossos caminhos errados, nós devemos de seguir, imitar a Cristo
seguir o seu caminho, porque o seu caminho é na direção desse grande propósito de nós virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Então, como é que nós respondemos a esta chamada? Porque é uma grande chamada. É uma chamada extremamente importante para virmos a ser filhos de Deus no reino de Deus, no domínio de seres na glória. Como vimos, somos chamados para a glória. E por isso, como é que respondemos a essa chamada? Ou, noutras palavras, qual é a nossa responsabilidade? Em primeiro, precisamos de acreditar que o que Ele cometeu a fazer, Ele vai completá-lo. E desde que nós não venhamos a rejeitar esta chamada e a rejeitar este caminho, Ele nos dará a vida eterna no reino de Deus. E por isso, a nossa parte é, em primeiro lugar, acreditar que Ele é capaz de executar, de fazer o que Ele prometeu e o seu plano. E em segundo lugar, nós temos que nos arrepender. Temos que ver que temos que confiar em Ele e mudar a nossa maneira de vivermos. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, começando no versículo 36, Atos 2, começando no versículo 36, vemos aqui o apóstolo Pedro a dar um sermão às pessoas que estavam ali. E ele estava a dizer, no versículo 36, saiba, pois, ó casa de Israel, que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. É bem possível que ele estivesse a falar em hebraico. A palavra no Antigo Testamento escrito em grego, sim, porque há um Antigo Testamento, nós podemos ler o original que está em hebraico, mas há uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Nessa tradução do Antigo Testamento para o grego, quando fala acerca do Eterno, Yahweh, traduz em grego para o Senhor. E por isso é possível que eles entendessem e que tenha sido dito que Deus o fez Senhor, que podia ser, se ele estivesse a falar em hebraico, Yahweh. Possivelmente ele podia estar a falar em grego, podia estar a falar em aramaico, não se sabe. Mas o ponto é que Pedro deu este discurso e disse a estes judeus que tinham vindo de vários países, provavelmente, digamos assim, na língua franca desses países. E essa língua franca é como hoje, digamos, se houverem pessoas de vários países, a língua franca que as pessoas possivelmente falariam seria inglês, que é a língua mais comum através de várias nacionalidades. Nesse tempo, talvez, a língua franca teria sido o grego. Mas, seja o que for, isso é imaterial. O ponto aqui é que todas as pessoas entenderam. Porquê? Porque houve este milagre das línguas, dos idiomas, que todos entenderam no seu próprio idioma. Como vem no capítulo 2 de Atos, disse que como é que estamos a entender? Eu vejo aqui no versículo 8, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria
língua em que somos nascidos. Como é que estamos a ouvir no nosso próprio idioma? E por isso este milagre das línguas foi um milagre das pessoas entenderem, todas poderem entender no seu próprio idioma. Porquê? Para o Evangelho se propagar rapidamente nesses dias iniciais. E por isso vemos aqui que essas pessoas, vemos aqui no versículo 36, que Pedro disse a essas pessoas, Deus os fez Jesus Cristo Senhor e Messias. Cristo, quer dizer, ungido, Messias. E versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Acreditaram. E por isso é que eu digo, a primeira coisa que temos de fazer é acreditar que Jesus Cristo é de facto o nosso Senhor e Messias e Cristo. E então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Sim, entenderam que tinham feito isso e então disseram, oh não, o que é que vamos fazer agora? E então Pedro lhes disse, arrependei-vos. E por isso é que eu estou a dizer, o primeiro passo que temos de fazer é acreditar. E o segundo passo que temos de fazer é arrepender. É arrepender. E diz assim, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí está um ponto muito importante que pessoas não entendem, irmãos. Está aqui a dizer que somos batizados, isto quer dizer imersos dentro da água, simbolizando que nós somos parte do corpo de Cristo, porque lemos, vamos ler daqui a pouco, em Romanos 6, vamos ler daqui a pouco, somos batizados em Cristo para morrermos com Cristo, simbolicamente, neste batismo. E por isso é que diz, sejam assim batizados, imersos dentro do corpo espiritual de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Isto é, pela autoridade de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos tem que dar a autoridade a uma pessoa ser batizada, imersa, para dentro do corpo espiritual de Cristo. Irmãos, não é só pura e simplesmente ser posta na água e as pessoas usarem as palavras em nome de Jesus Cristo de batismo. Isso é muito, digamos assim, superficial. O significado mais profundo é que somos batizados para dentro do corpo de Cristo espiritual pela autoridade de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Sim, não é simplesmente se pôr debaixo de água em nome de Jesus Cristo. Não, é um significado mais profundo, irmãos, para a remissão dos nossos pecados. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. Vejamos então como Paulo, em Romanos capítulo 6, explica isto. Romanos 6, começando no versículo 3. E diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo. Estão a entender? Somos batizados em Jesus Cristo. Não está a dizer que somos batizados em ou na Igreja Católica, ou Igreja isto, ou Igreja aquilo, ou Igreja outro. Somos batizados em Cristo, para dentro de Jesus Cristo. Somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a verdadeira Igreja de Deus. Assim somos batizados na sua morte. Ora, somos batizados, somos imersos para dentro do corpo de Cristo, simbolicamente. Quando o corpo de Cristo morre, nós, simbolicamente, quando somos batizados e postos debaixo da água,
representa a nossa morte, o nosso simbolismo de que o nosso velho homem é despido, é retirado. Paramos de viver como esse velho homem. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Fomos batizados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, fomos imersos dentro do corpo de Cristo e fomos sepultados com Cristo pelo batismo, pela esta imersão na morte de Cristo. Simbolicamente, quando somos batizados na água, imersos na água. E depois diz, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, tal como o corpo de Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós simbolicamente também saímos da sepultura aquática, da água, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, isto é, pelo poder do Pai, através do poder do Espírito Santo, assim andemos nós também em novidade de vida. Igualmente, nós, simbolicamente, saímos desta sepultura aquática, simbolicamente, dentro do corpo de Cristo, e agora estamos no corpo de Cristo pela autoridade de Jesus Cristo, agora temos que andar em novidade de vida. Revestimos-nos do novo homem. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aí está este simbolismo maravilhoso. Para quê? Para vivermos em novidade de vida. Uma vida nova, como seres diferentes. Queridos irmãos, isto é um significado muito importante. Então, qual é o dom? Qual é este dom que Deus nos dá, este presente? Em primeiro lugar, é a vida de Cristo. A vida de Cristo. Ele veio, viveu e Ele dá a vida por nós, morrendo por nós, para nos comprar de volta dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. E esse é o grande simbolismo da Páscoa. Vejam também em Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Irmãos, este ato do que Jesus Cristo fez por nós é um ato de fé. Não só da fé da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, sim, da parte de Jesus Cristo, que ele teve completa confiança que o Pai o ressuscitaria e por isso deu a sua vida por nós. Mas também ele teve esperança que este ato supremo, de sacrifício supremo, fosse suficiente para nós nos arrependermos e comprometermos a viver uma vida diferente. E por isso nós também precisamos ter fé de que o que Jesus Cristo fez é suficiente para todos os meus pecados, o maior que eles sejam. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para estes pecados todos que você tem, que eu tenho. E por isso não é nada que eu tenha feito. Não é nada que eu tenha feito. E por isso é que diz, somos justificados gratuitamente pela fé, sem as obras da lei. Nós fomos ou somos justificados
gratuitamente. Isto é, somos feitos justos perante Deus gratuitamente. Ora, isso não quer dizer que agora podemos pecar. Por isso você lê aí no versículo 31 do mesmo capítulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Porque uma vez que agora que somos perdoados de graça, agora temos que sair da água em novidade de vida, obedecendo à lei de Deus. E por isso temos que comprometer-nos de que precisamos tirar o pecado da nossa vida. O que significa este simbolismo dos pães asmos, de tirar o fermento da nossa vida, em que o fermento simboliza o pecado. Porque o fermento incha. O pecado faz uma pessoa arrogante, incha. E por isso lemos em Romanos 4, versículo 3, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão acreditou em Deus e isso foi imputado como justiça. Foi-lhe dado, por exemplo, posto como um crédito na sua conta bancária da vida como justiça em vez de pecado. Foi um crédito positivo na conta dele, na conta de Abraão, na nossa conta. Somos imputados, é imputado a nós justiça. Não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você faz uma obra, então recebe um ordenado. Mas quando é imputado de graça, isso é de graça. Versículo 5. Por isso, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E por isso, quando está a falar aqui que somos justificados gratuitamente, isto quer dizer que a justiça de Deus é imputada em nós gratuitamente. Por isso diz no versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isto é, a justiça de Deus é imputada a nós porque os nossos pecados são cobertos e as nossas maldades são perdoadas. Por isso, recebemos a justiça de Deus como um dom gratuito. E por isso que eu estou a falar dessas várias facetas do dom de Deus. Primeiro é o corpo de Cristo. Segundo é que somos justificados gratuitamente. E em terceiro é que a justiça de Deus é posta em nós gratuitamente. Irmãos, em Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, lemos: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Queridos irmãos, a minha justiça e a sua justiça são trapos da imundícia. A nossa justiça são trapos de imundícia. As nossas obras não têm valor nenhum. O único salário das nossas obras, que é o pecado, é a morte. E Jesus Cristo deu a sua vida para nos justificar gratuitamente e para imputar em nós a justiça de Deus gratuitamente.
Por isso é que lemos em Mateus 5, versículo 6, nas bem-aventuranças, que precisamos de ter fome e sede pela justiça. Não é a minha justiça, porque isso eu tenho, mas essa é um trapo de imundícia. É a justiça de Deus que nós precisamos ter fome e sede. Em João capítulo 6, versículo 32, João 6, versículo 32, lemos, João 6, versículo 32, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. É Jesus Cristo. E disseram, pois, Senhor, dá-nos esse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Cristo em nós é o pão da vida. E nós precisamos ter Cristo em nós todos os dias. E esse é o simbolismo de comermos pão sem asmo todos os dias durante o período dos pães asmos, que simbolicamente nos faz lembrar que precisamos de completamente, 7 representa completo, completamente precisamos tirar o pecado da nossa vida, isto é, sem ter fermento, mas, além disso, precisamos estar a comer diariamente, durante esses 7 dias, o pão sem fermento. Isso está claro, como disse, é simbólico que durante os 7 dias dos pães asmos estamos a comer pão sem fermento, que é um dos símbolos de que precisamos de ter todos os dias na nossa vida o pão da vida, isto é, Cristo vivendo em nós. E por isso, irmãos, vemos que precisamos de ter a justiça de Deus. Em Romanos capítulo 10, vemos aí que os israelitas, embora fossem muito zelosos na sua religiosidade, eles estavam ignorantes da justiça de Deus. Vejam Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, para estes israelitas, é para a sua salvação. Hoje em dia eu diria, do mesmo modo, o meu desejo, o bom desejo do meu coração e a oração é para que todos estes cristãos do mundo tenham a salvação. Porque eu lhes dou testemunho que têm zelo de Deus. Não estou a dizer que estes cristãos não têm zelo de Deus. Têm, mas não com entendimento. Não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus. Estão a procurar estabelecer a sua própria justiça, a autojustiça. E não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é de virmos a ser como Cristo é. Porque Jesus Cristo representou o cumprimento da lei. Porquê? Ele é o Cordeiro Pascal. Êxodos, capítulo 12. Ele representa o holocausto, o sacrifício completo, o sacrifício pacificador, o sacrifício pelos nossos pecados, que lemos esses sacrifícios em Levíticos 1, 2, 3, 4 e 5. Irmãos, Jesus Cristo cumpriu a lei. Sim, obedeceu à lei, mas também completou a lei, porque a lei apontava a Cristo como o sacrifício. E sim, ele cumpriu os profetas também. Como lemos em Mateus 5, versículo 17, Mateus 5, versículo 17,
Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, mas não vim destruir, mas cumprir. Cumprir quer dizer que obedeceu, mas cumprir quer dizer que ele fez essas partes da lei que apontavam para o sacrifício de Cristo fossem cumpridas. E que os profetas que apontavam para a vinda de Cristo, para a primeira vinda de Cristo, e que ele tinha que sofrer, ele veio cumprir isso. E cumprirá a sua segunda vida as outras profecias dele vir e estabelecer o reino de Deus na terra. E por isso, irmãos, Jesus Cristo não veio abolir a lei. E por isso temos que obedecer à lei de Deus. Não é que a obediência à lei de Deus nos justifica, não, somos justificados gratuitamente, mas uma vez que estamos justificados, agora temos que sair desta sepultura, depois do batismo, desta sepultura aquática, em uma vida nova. E para isso, para nos ajudar a fazer isso, ele nos deu, digamos assim, este quarto dom, que é o dom do Espírito Santo de Deus, que é esta ajuda, este Consolador que nos ajuda. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, lemos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus nos ajuda a ficarmos santos, separados, diferentes, sem pecado. Esta força, esta essência de Deus que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne, para a obediência, para nos ajudar a obedecer às leis de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o que nos separa para sermos santos, para a obediência. Em João capítulo 14, versículo 16 e 17, lemos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, isto é o Espírito Santo, outro ajudador que nos vai ajudar, o poder dele, o poder de Deus que nos ajuda para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Esta mentalidade, esta maneira de pensar que reconhecemos a verdade. Irmãos, então isto é simbolizado pelo dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo ao homem. E por isso vemos que estes todos, a Páscoa, os dias de Pães Asmos e o Pentecostes, são todos, digamos assim, conectados, ligados à morte de Cristo, ao sacrifício dele. E lembrem-se, Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Você lê isso em Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Diz assim: nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo de Deus, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus dá o seu Espírito àqueles que estão comprometidos a obedecer a Deus. Porque saímos da água para uma nova vida e depois recebemos o Espírito Santo para nos ajudar a viver esta nova vida. E por isso vemos aqui, eu mencionei hoje, 4 facetes, ou 4 partes do dom de Deus. A vida de Cristo para a remissão dos nossos pecados, representado pela Páscoa. Somos justificados gratuitamente. Isto é, feitos justos perante Deus. Mas a lei não é atirada de fora. E por isso agora somos ainda mais responsáveis a obedecer a Deus. Por isso temos de tirar o pecado da nossa vida, tirar o fermento da nossa vida, simbolizado pelos dias dos Pães Asmos. E nós recebemos
a justiça de Deus, não a nossa autojustiça, através do pão da vida que vive em nós, simbolizando nós comermos esse pão asmo por 7 dias, completamente, pela nossa vida inteira, mas durante esse período de pães asmos só por 7 dias, que é um simbolismo, para nos lembrar que temos que mudar como somos. E finalmente recebemos o Espírito Santo de Deus, que é a santificação da obediência, 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Queridos irmãos, estes são 4, digamos assim, partes importantes do dom de Deus, da graça de Deus, que estão intrinsecamente conectadas com a primeira vinda de Cristo, que começa com o dom da vida de Cristo, através da sua morte e ressurreição. Visto que agora, irmãos, estamos a aproximar da Páscoa, esta celebração anual e dos dias de pães asmos, como é que nos preparamos para celebrar a Páscoa de uma maneira digna? Talvez a mais prática e mais direta escritura no Novo Testamento acerca disto está em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. E vamos começar a ler então a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isto é uma celebração anual, na noite que foi traído, sabemos que foi na Páscoa, no dia 14 de Nissan, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este pão, que simboliza o corpo de Cristo, que sofreu, foi batido, foi castigado, foi batido, esbofeteado, chicotado. Quer dizer, foi partido por vós. E por isso é que, durante a celebração da Páscoa, partimos o pão, simbolizando este ato de que o corpo de Cristo foi partido por vós. Fazei isso em memória de mim, nesse aniversário, está claro. Semelhantemente também, depois, isto está claro, foi depois da ceia. Não foi a ceia, foi depois da ceia. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. É a nova aliança, digamos assim, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Está claro, neste dia anual, nesta cerimónia anual da Páscoa, do dia 14 de Nissan, que é o aniversário em que eles tinham matado ou imolado o cordeiro no Egito e tinham posto o sangue nas ombreiras da porta, e à meia-noite os egípcios, as primícias dos egípcios, os primeiros filhos dos egípcios morreram, mas não dos israelitas. E por isso diz assim, aqui, nós observamos a Páscoa, que é uma memória do que Jesus Cristo fez. Está claro que é uma cerimónia solene. Estamos a lembrar, sim, a morte de Cristo, mas estamos também a lembrar, embora seja uma cerimónia solene, também é uma cerimónia alegre no nosso coração, porque estamos a relembrar a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. E por isso diz, semelhantemente também, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, quando é as todas as vezes que fazemos isso? É no dia da Páscoa, no dia da memória, de comemoração desta cerimónia. Estão a anunciar a morte do Senhor até que venha. Estão a anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor
indignamente. Está a falar do modo, da maneira de o comer. Não está a dizer que eu sou digno ou você é digno, mas está a comê-lo indignamente. Será culpado do corpo e do sangue de Cristo. E por isso, irmãos, temos que comer ou tomar o pão e o vinho nesta cerimónia que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo de uma maneira digna. Examine-se, pois, versículo 28, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Primeiro temos que nos examinar, autoexaminar. Mas não estamos a autoexaminar para chegarmos à conclusão: eu sou tão mau, tão terrível, e por isso não vou comer este pão e beber este cálice. Não, irmãos. O resultado final está claro para os irmãos que são batizados, porque, como lembros, a Páscoa no Antigo Testamento era só para aqueles que eram circuncisos. Igualmente, o Novo Testamento é só para aqueles que são realmente batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo pela autoridade de Jesus Cristo. Por isso, a Páscoa é só para aqueles que são, digamos assim, circuncisos no coração, batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo, não é para dentro desta igreja, ou aquela igreja, ou outra igreja, mas para dentro do corpo espiritual de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Mas se você é um desses, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para estar numa atitude correta, uma atitude respeitosa e solene. E depois coma. Não diz depois, por causa disso, não coma. Diz coma esse pão e bebe esse cálice. Porque o que come e bebe de uma maneira indigna ou indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, estamos a discernir o corpo do Senhor. Por que é que nos estamos a examinar? Para discernir o corpo do Senhor. E o que é o corpo do Senhor? É a Igreja de Deus. É o organismo espiritual que é o corpo de Jesus Cristo. Então estamos a examinar como tratamos outras pessoas? Estamos a examinar como somos críticos ou não críticos? Somos acusadores e dizer mal e ir no Facebook e ir na mídia social e dizer mal, mal, mal e mal e mal e mal. Se estamos a examinar a nós próprios, vamos mudar a nossa atitude. Não vamos estar a dizer mal das outras pessoas. Vamos ter cuidado como respeitamos outras pessoas. Temos de ser verdadeiros cristãos. Temos que nos examinar para estarmos a comer e beber este simbolismo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo de uma maneira digna. E por isso estamos a discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa de que pessoas não se autoexaminam e porque pessoas estão a fazer coisas que magoam, machucam outras pessoas porque não perdoam ou porque dizem mal e dizem mal e dizem mais mal e que a culpa é do outro, não é minha. É a minha maneira ou não. Irmãos, por causa disso, há entre vós muitos irmãos na igreja que estão fracos e doentes. Talvez tenham tido ataques de coração. Estão doentes por causa do stress e da emoção que isso causa. Estão fracos e estão doentes. E muitos que morreram por causa disso. Cuidado, irmãos.
Cuidado, irmãos. Amamos a Igreja de Deus? Amamos a Igreja de Deus? Você pode dizer, eu amo esta Igreja de Deus. Você pode dizer isso? Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós vamos autoanalisar a nós mesmos, não vamos ser julgados por Deus. Onde é que você está nisto? Você está-se a examinar? Você está-se a preparar neste período antes da Páscoa para observar a Páscoa de uma maneira digna? Porque, versículo 32, quando somos julgados por Deus, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sim, Deus, às vezes, traz a nós certas repreensões para virmos a ser melhores pessoas, para não sermos condenados com o mundo. Queridos irmãos, aqui vemos um grande significado espiritual para a Páscoa. Examinem-se a vós próprios. Estejam a pensar acerca do sofrimento doloroso de Jesus Cristo e da morte de Cristo, de graça para nós. E estejam a pensar e a refletir na vitória de Cristo sobre o pecado. E por isso precisamos de atuar como Cristo atuou, perdoando a outros. Em preparação para a Páscoa, irmão, olhe de duas maneiras. Primeiro, não esqueça de dar graças a Deus pela graça dele para conosco, para nos dar salvação eterna, que é completamente de um modo que nós não merecemos. Porquê? Porque Ele nos ama. Mas olhe de outra maneira, que precisamos de viver de uma maneira diferente. Precisamos de despojar do velho homem e revestir-nos com o novo homem. Viver uma vida nova, em amor e em carinho. Queridos irmãos, durante a Páscoa, estamos a pensar, a refletir, a meditar no Filho de Deus, Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e os vários dons que Ele nos dá. Dom de perdoar os nossos pecados gratuitamente, de nos justificar, de nos dar a justiça de Deus, de dar o Espírito Santo de Deus para nós vencermos as fraquezas da carne, para que nós possamos atingir o propósito de Deus para a nossa vida. Isto é, para virmos a ser realmente filhos e filhas de Deus, que tenhamos o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor. Porque Deus é verdadeiro carinho pelo próximo. E amor quer dizer que obedecemos às leis de Deus, que não matamos da maneira que falamos, não magoamos as pessoas, não roubamos, não mentimos e obedecemos ao Pai. Isto é, quando Ele diz, guarda este dia, porque eu dediquei este dia para estar convosco, que é o dia de sábado, e os dias santos anuais dele, nós fazemos isso em respeito e obediência a Deus. E por isso, Deus nos deu estes grandes dons. Estes grandes dons. Por favor, irmãos, examinem-se a vós próprios para observarem a Páscoa de uma maneira digna.
E temos tempo agora para cuidadosamente nos prepararmos para a Páscoa, para que Deus possa ricamente abençoar você com bênçãos celestiais para você, para mim, durante e após esta Páscoa.